Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Graças a Deus. Agradecer a você ontem aí, né, pessoal? Eu enviei tarde os vídeos, né? Teve a primeira parte e a segunda parte. Eu enviei ontem tarde porque eu fui dar um socorro aqui à minha filha, né? Fui levar ela lá na UPA. Nossa, pessoal, que energia pesada, viu? Por isso que eu falo, a gente, quando ir para esses lugares, tem que estar preparado, pessoal. Você tem que se adequar à energia do ambiente, né? Nós que somos espiritualistas, né? Aquela pessoa que trabalha a espiritualidade, a gente sente a energia desses ambientes. Por quê, pessoal? Porque tem pessoas lá sofrendo, né, pessoal? E o ambiente que foi formado ali, pessoal, né? As pessoas que atendem ali estão também sentindo esse peso e trata mal a pessoa que vai ser atendida. Tem tudo isso, pessoal. Isso eu acho que é em todo o Brasil, nesses, como é que se diz? Nesses atendimentos públicos, né? É a realidade que a gente está vivendo agora, né, pessoal? Então, esses ambientes ficam propício, pesado. Nossa, pessoal, quando eu entrei na porta da UPA, ontem, né? Nossa, parece que pesou aqui, ó. Tanto que até agora de manhã eu fiz 3 meditações para me sentir, para me sentir mais leve, porque a vibração, e eu fui sugado também, né? Teve lá uma senhora que estava sofrendo assim, uma velhinha. Aí ela conversando comigo, ela sentou perto de mim, por quê? O espírito dela viu a energia que poderia ser sugada do meu espírito, sabe? Mas isso é inconsciente, pessoal. A pessoa nem sabe. A pessoa só quer melhorar aquele estado que ela chegou de doença, né? Então ela começa a sugar. Igual a minha filha também começa a sugar a energia. Mas ela nem sabe porque ela tá assim, porque ela quer melhorar aquele estado, né? E a energia vital, ela faz isso, faz com que você vá melhorando, entende? Porque quando a pessoa está doente, a energia vital dela está baixa, né? Você sabe, né, pessoal? A energia vital, já falei aqui um vídeo aí, tem aí gravado no YouTube, entende? Então vai sugando essa energia. Ainda mais eu, espiritualista, chegando lá na UPA, né? A mulher lá, por isso que a mulher atendente lá, atendendo mal, me olhando com cara feio. Eu digo, por que essa mulher tá me olhando com cara feio assim? Né? Eu fiquei assim, aí eu fiquei analisando, digo, aqui tem espírito aqui trabalhando aqui para querer criar confusão, né? Aí eu fiquei mais quieta ainda, sabe? Porque, nossa, aí a mulher comentou tal que tinha que atender minha filha rápido. Aí ela foi falar, e ela olhou para mim assim com a cara feia, a enfermeira lá. Entende, pessoal? Esses ambientes é assim. E quando eu cheguei, nossa, parecendo que eu tomei uma surra, pessoal. Eu tomei um banho, fui meditar e meditei, dormi. Aí quando acordei de novo, meditei 3 vezes para voltar a minha energia, porque me sugaram, não tem o que fazer, pessoal. Por isso que aqui eu tô doando aqui minha energia vital aqui nos meus vídeos, né? Mas lá foi roubado mesmo a minha energia, né? E você não tem o que fazer porque as pessoas estão sofrendo, né? Elas não falam para você, elas não demonstram também, mas elas estão, entende? Então, esses ambientes você tem que você tem que ficar neutro, deixa sugar a sua energia, depois você recupera, entende? Ó,
para que você não sinta muito, né? Eu fui querer um pouco lutar lá, eu fiquei até um pouco meio tonto, né? Querer lutar com aquela energia, você não lute. Não lute com a energia. Entre ali no ambiente, né? É igual aqueles, o ditado que diz, aquele que entrou na roda de samba, agora sambe, meu amigo. Não tem jeito. É igual você vai para carnaval, pô, e fica lá tentando bloquear a energia daquele ambiente. Não pode fazer isso, pessoal. Se você tá lá, você tem que entrar no clima, ó. E também depois você vem recuperar a sua energia, a sua conexão, mas não tente, porque senão você vai sentir na hora. É uma energia muito pesada. Entende, pessoal? Porque eu estou falando tudo isso, né? Porque eu vou falar sobre o tema de hoje. Talvez eu vou fazer igual como eu fiz na outra, né? A parte um e a parte 2 sobre esse tema, né? Que é o quê? Aqui meu tema é o que é o centro da vontade de Deus, né? Porque eu já vejo muitos evangelhos falar, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Mas o que é isso, pessoal? Aí eu coloquei uma pergunta: por que temos que buscar esse alinhamento do Espírito? Então, a vontade de Deus é um alinhamento, pessoal. É uma frequência que você entra, né? Estado de consciência é um alinhamento para saber qual é a vontade de Deus para a gente. Entende, pessoal? Quem é que faz isso? Quem é, pessoal? É a nossa consciência. Se você não tem consciência, você não consegue estar no centro da vontade. Você não consegue. Entende? Então, algumas pessoas têm que entender isso aqui, porque isso aqui é essencial para a gente que trabalha a espiritualidade, para a gente perceber se a gente está fazendo a vontade de Deus ou estamos fazendo a vontade do nosso ego. Se a gente está no centro, está sentindo as coisas de Deus, sabe? Ou senão a gente está desviado, pessoal. Porque as pessoas pensam que desviar é quando sai de um local lá da igreja, de um grupo que ele participa, sabe? A pessoa pensa que é isso não. Desviar é você desviar desse centro da vontade de Deus, né? A sua consciência não está mais nesse centro, sentindo, obedecendo a Deus, sabe? Fazendo aquela vontade. Então, a sua consciência tem que perceber isso para você, se tiver fora desse alinhamento, você voltar, pessoal. Porque se você não estiver percebendo, você está como cego e aí o inimigo vai vencer você. Entende, pessoal? Então vamos começar lá. É a parte um. Depois eu vou começar a parte 2 sobre esse tema, né? Vamos começar. Eu espero que vocês assistiram o vídeo de ontem, né? As duas semanas, porque eu postei tarde, né? Por causa que aconteceu essas coisas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, pessoal? Espiritualidade está no comando. Entende, pessoal? Então, vamos lá saber o que é o centro da vontade de Deus. O que é isso? Aí ele fala: centro da vontade de Deus é um conceito criado pelo cristianismo, né? Não só pelo cristianismo, mas a espiritualidade em geral, para descrever a corrida de si contra si. O que é isso, pessoal? A corrida, entende? A corrida de quem? Da nossa consciência, né? É a luta que a gente tem que corrida de si, a gente tem que
deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, né? Então ele fala a corrida de si contra si. É a corrida de si contra si. Então, o que é que ele fala que é isso? É para estar nesse lugar. Então, é um lugar. Então, o centro de Deus é um lugar nesse espaço onde há um alinhamento da nossa consciência entre o coração, entre o que no coração o coração quer e o que Deus quer. Então, é a gente fazer esse alinhamento, pessoal. Sabe? A gente está no caminho do meio, sabe? A gente fazendo a vontade de Deus, mas não esquecemos que a gente temos aqui uma vida humana que às vezes a gente fica no ego, né? Mas tem que estar com equilíbrio. Então, essa é a nossa luta, pessoal. Dia a dia. É por isso que a gente tem que buscar sempre, dia a dia, buscar esse equilíbrio por causa disso. Então, ele fala que a corrida de si contra si é para estar nesse lugar. Então, a corrida de a gente estar trabalhando a si mesmo, né? O nosso ego, né? É para estar neste lugar, nesse espaço aonde há um alinhamento da nossa consciência. Então, aonde a gente está alinhado, né? Entre o que o nosso coração quer e o que Deus quer. A vontade de Deus, né? Então, a gente tem que estar nesse alinhamento. Porque se a gente não está nesse alinhamento, a gente não está no centro da vontade de Deus. Entende? Então, o centro da vontade de Deus é esse alinhamento que a gente tem para fazer a vontade de Deus, né? Mas não esquecemos que temos uma vida aqui que é totalmente oposta do que Deus está querendo, sabe? Sempre vai puxar a gente para querer fazer coisas que não deve, sabe? Coisas que vai tirar nosso alinhamento. Então, a gente tem que ir sempre observando e trabalhando o equilíbrio. Aí ele fala, a primeira coisa a se pensar é que esse alinhamento não é uma condição e concessão mútua, mas sim a adequação de nós mesmos a Deus. Então, é quando a gente vai se adequando às coisas que Deus quer, pessoal. Porque se a gente não fazer isso, a gente está fora, está desviado. É isso que é o desviado. É quando você sai desse alinhamento. Entende? Não é quando você sai de um grupo religioso, não. É quando você sai desse alinhamento. Aí ele fala, mas sim a adequação de nós mesmos. É a nossa vontade que devemos se tornar como a dele. E não ao contrário, não Deus querer fazer a nossa vontade, pessoal. Eu estou vendo aí muitas pessoas querendo que Deus faça a vontade dele. Não é assim, pessoal. A gente tem que se adequar à vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Porque a nossa vontade, às vezes, não é perfeita e boa e agradável para a gente. Vai ter destruição. Deus sabe o que a gente precisa, o que é bom para a gente. Então, quando a gente se alinha com isso, a gente vai estar, como é que se diz? No centro da vontade de Deus. Você entende agora? Você entende agora, pessoal, o que é o centro da vontade de Deus? Aí ele fala, para tal é preciso estreitar o relacionamento com o Senhor. Então, preciso ter um estreitamento. Eu preciso ter um relacionamento. Então, pessoal, o que eu estou falando aqui
é para a gente ter esse relacionamento. Você vai ter relacionamento com o seu Deus. Eu estou tendo um relacionamento comigo, né? Passando a minha dificuldade, o relacionamento que eu estou tendo. Você vai ter que ter a sua. Aí ele fala, uma vida de oração, tem que ter, leitura da Bíblia, santidade, né? Meditação, faz com que seja desenvolvido melhor a relação espiritual. Então, essas práticas vai fazer com que a gente vá se adequando à vontade desse Deus. Porque a vontade dele, a gente tem que reconhecer que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. Ou você acha que Deus é mau, pessoal? Você acha que Deus vai colocar a gente em um caminho mau? Você acha isso, pessoal? Entende? Ele tem sempre o melhor para nós. Agora ele fala, há um processo para se chegar ao centro dessa vontade. Então, há um processo que leva, que é esse processo de estar fazendo essas práticas até você chegar nesse alinhamento. Entende? Estamos acostumados a criar e a viver em um mundo próprio. Todo mundo cria seu mundo próprio, seus pensamentos que você quer, sabe? Todo mundo faz isso. Onde nós mesmos nos aceitamos no trono para governar nossa vida e satisfazer nossa vontade. Então, todo mundo faz isso, né? Segundo nossa própria forma de pensar. Então, pessoal, é isso que está o problema. Porque o que você está pensando em fazer, você quer governar a vida, é o que eu falei. Você tem que passar o controle do jogo, né? Porque estamos no jogo. Você tem que passar o controle, ó. Joga aí, você tem que passar o controle para esse Deus, né? A centelha divina, o Espírito Santo, né? Guiar você a o Deus superior. Você tem que passar o controle. Dirige aí que eu não sei. Porque a gente não sabe o que está lá na frente. Mas esse Deus sabe. Ele sabe de tudo. Ele está vendo. Então, o problema é quando a gente vai errando, pessoal, está em desviado, né, que é em pecado, é quando a gente quer fazer a nossa vontade. Todas as pessoas é assim, pessoal. Todas. Né? E agora a gente precisa trabalhar para entrar nesse centro da vontade de Deus. Né? Aí ele fala, e precisa se calar. Nossa forma de pensar deve ser transformada pela palavra para ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, pessoal, a gente tem que se calar. Uma forma de a gente calar nossa mente, né? Porque a mente que cria esse pensamento da galera é a meditação, pessoal. Por isso que essa prática ajuda a gente. Foi igual a ontem, né? Cheguei agitado e aí eu tive que voltar o centro para poder vir gravar vídeo para você. Porque se eu não estou no centro da vontade de Deus, eu não recebo intuição, não tenho, sabe? Não acontece nada. Então, eu tenho que voltar esse equilíbrio, voltar tudo, né? Porque eu fui num ambiente que é pesado, um ambiente hostil, né? Era para ser melhor as coisas, principalmente aqui no Brasil, mas é como a Matrix está dominando também esse setor. Setor da saúde, religioso, os políticos, ele está dominando tudo. Então, e esses setores são de opressão para as pessoas, né? Oprimindo as pessoas na carne, né? Para que a pessoa até perca a vida. Né, pessoal? Essa é a realidade. Não podemos fechar o olho e dizer que está tudo bem. Aqui é umbral, dizer que estamos no mundo de Cinderela, que não é, pessoal. Entende? A gente tem que ter essa consciência. Foi por isso que eu já fui preparado lá
para aquele ambiente, né? Aí, o que é que ele fala mais assim? Terrível pecado é voltar a olhar para nós mesmos, depois de conhecermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A nossa alma tende a olhar para si mesmo e facilmente somos roubados e saímos fora da vontade de Deus. Então, pessoal, olha aqui que ele está falando. O terrível pecado é você olhar para nós mesmos. Então, você ser egoísta, você entrar no ego. Você está olhando para você mesmo, não está olhando para outra pessoa. Porque a vontade de Deus, esse centro da vontade de Deus, é levar que você entre em uma unidade, seja uno, né? Para poder atender as outras pessoas. Você não está olhando para o seu umbigo. Entende? E é o que acontece. Não é só no meio evangélico, não, pessoal. É em todo o meio religioso. Porque isso faz parte de um comportamento humano que foi traçado aqui pela Matrix, colocar você o ego. Por isso que o dinheiro faz isso. Quando a pessoa tem dinheiro, olhe você ver como é o comportamento dela. E olhe para uma pessoa que não tem dinheiro. Foi colocado pelo ego. Entende, pessoal? Então, a pessoa olha para si mesmo, aí ele o quê? A alma dele tende a olhar para si mesmo, né? Facilmente somos roubados. Então, você é roubado. Roubado o quê? Roubado essa comunhão com esse Deus, né? Você caiu no laço do passarinheiro aí, né? Como eu falei no vídeo aí atrasado, no laço do passarinheiro. Você caiu no laço, né? Quando você entra no ego. Então, é por isso que a gente tem que equilibrar, entrar nesse lugar que ele fala que é um lugar aonde está o centro da vontade de Deus. E isso vai requerer o quê? A gente desprender de muita coisa do ego. Entende? Aí ele fala, somos roubados e saímos fora da vontade de Deus. Você não está na vontade de Deus. Então, esse é um processo espiritual, pessoal. Não é um processo que você sai de um grupo religioso e você está fora da vontade de Deus. Não, não é isso, entende? Sair fora da vontade de Deus não é esse. Esse é um processo que acontece lá na nossa consciência. E a gente tem que tomar consciência disso. Estar desperto, analisando se verdadeiramente se a gente está querendo fazer a nossa vontade ou é a vontade de Deus. Né? É o meu ego? Como é? Então, você tem que estar... A gente que é espiritualista tem que estar sempre trabalhando isso. Né? Principalmente líderes que crescem, né? E quando crescem, recebe dinheiro, tem bastante... O ego cresce. E aí já vi muitos cair aí, como já tem muitos caído, só estão falando através do ego. Por isso que eu vejo muito erro, né, no trabalho da espiritualidade que eles estão fazendo. Eu sinto muito, pessoal, porque não está analisando isso, está ainda dormindo, né? Às vezes começou até espiritualmente bem, mas através das coisas aqui dessa realidade, ele foi enganado, foi envolvido e caiu, pessoal. É ser humano. Agora, você tem que reconhecer e voltar para essa intimidade, né? Esse centro de Deus para que você esteja fazendo a vontade de Deus verdadeiramente alinhado com a espiritualidade. Não alinhado com o ego, né? Entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: não perca o alvo, envolva o seu coração nas coisas de Deus. Ouça a palavra da verdade todo dia, busca a sensibilidade,
de saber reconhecer quando Deus fala. Então, pessoal, ele está falando para que a gente envolva o nosso coração, né? Aquela nossa vontade esteja alinhado com a vontade de Deus, né? Tem muitas coisas que eu estou fazendo aqui que não é minha vontade. Eu sou sincero. Uma das coisas disso é vir gravar esses vídeos aqui. Eu sou sincero, pessoal, né? A espiritualidade, já falei isso aqui em outros vídeos, né, para vocês. Já falei que eu não queria fazer isso, mas é uma das coisas da vontade de Deus, né? É uma das coisas da vontade de Deus e que tá me fazendo bem, né? Por que que Deus mandou fazer? Porque ele sabe que isso vai me fazer bem. Então, se eu estou obedecendo, se eu estou buscando, se eu estou me alinhando, né? Meditando, lendo a palavra, fazendo estudo, né? Para gravar para vocês. Então, Deus vai estar ali me operando em mim para depois operar em vocês, pessoal. Esse é o jogo da espiritualidade. E a gente tem que entender isso, né? Aí ele fala que Deus está congregando com aqueles que são deles. Então, ele está congregando, esse congregar, não é congregar e para uma congregação, uma igreja, um grupo, não é isso. É sua consciência estar congregando com esse Deus nesse lugar. Você viu que é um lugar que é chamado de lugar santíssimo pela Bíblia, né? É um lugar onde você está alinhado com esse Deus. Não é um lugar físico aqui, pessoal. Porque quem é que vai ter relacionamento com Deus é o seu espírito. É isso que as pessoas não entendem, sabe, pessoal? Quando fala congregar ali na Bíblia, ele pensa que é congregar indo para a igreja. É isso que alguns pastores passaram, esse tipo de pensamento, e não está alinhado com a verdade da espiritualidade. Eu sinto muito, mas é isso, pessoal. Então ele fala, Deus está congregando com aqueles que são dele. Então, ele está tendo um relacionamento com o Espírito, aqueles que são dele. Ele está despertando e chamando suas ovelhas para si, porque o tempo está esgotando. É preciso darmos a devida prioridade a Deus, pois pertencemos a Ele. Então, a espiritualidade está fazendo esse despertar, né? É por isso que muitas pessoas estão despertando para a espiritualidade verdadeiramente, não para um grupo religioso. E eu fico muito feliz, pessoal, porque tem muita gente aqui que estava no grupo e estava mal, pessoal. E depois que estava até desistindo, sabe? Eu já ouvi aqui o feedback, né? Testemunho, né? De pessoas que estavam assim, pessoal, nesse estado. Porque os grupos religiosos, eles ou você entra de acordo com como ele está falando, ou tá fora. Não é de acordo com que você vai se alinhar com seu Deus interior. Não é assim. Você tem que entrar lá e obedecer na massa. Se você não obedecer, você cai fora. É assim, pessoal, a matrix religiosa. E muitas pessoas estavam sofrendo por causa disso, porque ela estava querendo encontrar essa verdade, né? Mas ela não sabe que a verdade estava dentro dela. Precisava de alguém orientar para ela se alinhar, para ela ter essa, como é que se diz? Essa congregação, essa comunhão com esse Deus dela, né? E esse Deus dela, você entrar na vontade de Deus, não é entrar na vontade de fazer uma doutrina de quem está mandando, não. É você estar alinhado e esse Deus mesmo, ele vai alinhando você. Se você deixar, né, pessoal? Você não pode endurecer o coração. É isso que eu falo sempre. Não endureça. Quando você tem que permitir isso. Por mais que vai tocar, a gente vai chorar. Você tem que fazer isso, mas tem que deixar
a operação da espiritualidade na sua vida. Agora, se você endurece o coração, não quer, não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai obrigar você, Deus não vai fazer isso. A espiritualidade é educada, ele não vai fazer. É por isso que até o próprio Jesus, ele está batendo ao coração, ele está pedindo permissão a você. Está pedindo permissão à sua consciência. Entende? Quem invade a sua vida é espírito maligno. Entende? A espiritualidade evoluída, ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai vir. Então, isso é uma característica da espiritualidade evoluída, viu, pessoal? Ela não entra na sua vida se você não permitir. Entende? Já os espíritos aí malignos, né? O espírito de baixa vibração, ele vai entrar na sua vida sem você quiser. Entende? Até pela brecha que você deixar, né? Ele só está esperando uma brecha. Quando você baixar, abrir uma brecha, ele vai e entra. Ele nem pede permissão. Quando vê, já está lá fazendo a bagaceira. É isso que acontece. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, é certo que todos nós somos chamados por Deus para uma vocação, uma missão própria, mas a resposta de cada um não está fixa em nenhum lugar. Então, somos chamados para essa vocação, pessoal. Uma missão própria que Deus colocou na sua alma. É essa missão que você tem que fazer. Não é missão de grupo religioso, não é missão. É a missão da sua alma, né? E não está em lugar nenhum, está na sua alma. Não está escrito em lugar nenhum. Aí, ó. Senão no coração de Deus, que é na sua alma, como esperança de nos ver realizado pleno. A resposta de cada um é inteiramente específica, pessoal e única para aquela pessoa. O que importa para que possamos compreender a vontade de Deus é sermos dóceis à ação do Espírito Santo. Então, esse dócil à ação do Espírito Santo é você estar quebrantado, é você deixar a espiritualidade trabalhar na sua vida. Esse dócil é isso, pessoal. Então, você está mansinho, está permitindo que a espiritualidade trabalhe, não está endurecendo o coração, entende? É isso que ele fala. Aí ele fala, dócil à ação do Espírito Santo e deixar que ele opere em nós. Tem que deixar, pessoal. Aprendendo a ouvir a voz dele. Então, a gente tem que ter essa experiência, pessoal, sabe? Mas tem gente que tem medo, tem gente que sabe que se ter esse compromisso, ele sabe que ele não vai poder mais fazer as coisas do ego. Pessoas aí ficam resistindo, sabe? Está no centro da vontade de Deus. Aí tá em grupos religiosos, estão aí, mas estão assim, pessoal. Aí por isso que acontece que tá lá no grupo, só tá fazendo a vontade do ego aí, faz bagaceira, né? É o que acontece aí, os escândalos, tanto das igrejas como o espiritualista aí. Você sabe, já aconteceu vários aí, né? Por causa que estão lá, não nesse centro da vontade de Deus. Tá lá, endurecendo, às vezes o espírito tá tocando, tá querendo mudar ele. Mas ele não tá permitindo. Aí, pessoal, eu não posso fazer nada por você. A única coisa que eu tô fazendo é aquilo que a espiritualidade está me mandando aqui. Se o meu vídeo está tocando em você, você abre e permite, a espiritualidade vai trabalhar. Agora, se você endurece, não vai trabalhar. Não tem como. Entende, pessoal? Aí ele fala, o medo que muitas pessoas se enganarem a respeito da vontade divina chega a causar paralisia.
Então, pessoal, ele diz que o medo é que faz a pessoa parar. E é isso, pessoal. Às vezes a pessoa tem medo de buscar um relacionamento com Deus, sabia? Com a espiritualidade. Ela tem medo. Então, ela paralisa esse relacionamento íntimo com esse Deus. Sabe? É o que pode fazer parar a sua consciência, seu espírito, de buscar um relacionamento com Deus. Entende, pessoal? Então, por isso que a gente tem que trabalhar o medo, tem que estar mais no amor para que o medo seja lançado fora. Aí ele fala, no entanto, não podemos nos deixar levar por esse sentimento. Não podemos, pois somente por meio de nossa vontade e que é a vontade de Deus se manifesta para nós. A partir do momento que o Senhor que vai colocando nosso coração e desejo de aspiração mais profunda, precisamos, portanto, ter equilíbrio entre a iniciativa e docilidade ao espírito. Então, quando você entende o que ele falou, pessoal? Por isso que eu tinha que vir pautando aqui. Vou fazer a parte 1 e a parte 2 desse vídeo, né? Para falar da outra parte. Mas olha o que ele fala aqui, ó, pessoal. Ele fala... a partir do momento que o Senhor que vai colocando no nosso coração desejo, aspiração mais... Então, pessoal, quando você vê a espiritualidade trabalhando, colocando desejo para você vir assistir meu vídeo aqui, sabe, as coisas espirituais, você fica naquela, como é que se diz, no princípio é o quê? Você tá curioso, né? Você tá curioso, nossa, o que ele falou ali? Então, quem é que está colocando esse desejo? É esse Deus, pessoal, no seu coração, para que você busque essa informação, porque através dessa informação, Deus vai poder fazer contato com você. Aí o que é que ele fala? Precisamos, portanto, de equilíbrio entre a iniciativa e a docilidade ao espírito. Então, essa docilidade, né? Dócil, não é você ficar, tô docinho, não é isso. Docinho é você permitir que a espiritualidade vá trabalhando. Quando você vai sentindo, ó, opa, eu tô sentindo algo. Você vai permitindo, porque ali é a espiritualidade. Porque esse relacionamento vai aumentar a frequência. Ela começa com a frequência pouca, né? Começa baixinha, aí vai aumentando. Então, é isso que Deus quer, para que a gente entre naquele lugar e tenha um relacionamento com Ele que vai ser uma coisa boa, pessoal. Nossa, se você entra, você chega a sorrir, sabe? Nossa, quando eu estava meditando aqui, eu estava aqui de manhã, se minha mãe e minha irmã me ver aqui de manhã, eu estava sorrindo assim, com a felicidade, pessoal, porque eu estava meditando e entrei nesse lugar, né? Que me trouxe a alegria, porque eu fui ontem né? Eu contei aqui, fui ontem na UPA, um lugar pesado, e eu estava me sentindo meio assim, e é onde eu estava meditando, aonde que foi que eu trouxe esse meu equilíbrio, né? E eu entrei nesse lugar assim, aí a meditação foi me levando, e eu estava sorrindo aqui, na cama, sozinho. Se vê, eita, ficou doido. Temos que levar para tomar um remédio aí, tomar injeção pronto, entende? Porque você tem que deixar, é gostoso, né? Agora dá um medo, né? Quando a pessoa não está cultivando, dá medo. Mas não pode endurecer o coração, pessoal. Tem que ter essa docilidade com o espírito, deixando o espírito trabalhar na sua vida, né? E vai aumentar a frequência. Quanto mais você vai estudando, vai aumentando a frequência do relacionamento
com esse Deus. Você vai entrando mais no centro. Você vai chegar até o centro, né? E aí, pessoal, não tem como a sua vida não mudar. Não existe isso. Entende? Não tem como mudar. Então, acontece, você tem que deixar, pessoal. Tem que deixar a espiritualidade trabalhar. Quando você ouvir aqui meu vídeo e tá tocando, deixe, pessoal. Por que você está endurecendo? É o seu ego, sabe? Puxando você para que você não vá para ser uma pessoa espiritualizada. É isso que ele está fazendo. Aí, o que é que tem mais aqui? Ele fala, evidentemente, para as decisões mais importantes, se faz necessário buscar um acompanhamento de alguém que possa nos auxiliar no processo do discernimento. Então, pessoal, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou sendo como um acompanhante de vocês, para que vocês auxiliem você nesse processo de conexão com o seu Deus interior. Né? Eu sou meramente isso, um auxiliar. Já é uma grande coisa, né, pessoal? Ser um auxiliar, né? Ou então o fazer igual a irmã, um gari espiritual, entende? Simplesmente só isso. Para auxiliar, então, você tem que buscar. É por isso que eu estou aqui aberto. Se você não entende, você sentiu algo assim, aconteceu uma experiência que ele diz que é sobrenatural, alguma coisa, você vem, fala para mim, pergunta sobre isso, que a gente, através da espiritualidade, vai poder responder a você. Para que você vá se encaixando nesse limiar espiritual, né? Entende, pessoal? Então, ele disse, é bom buscar, se não está compreendendo, né? Porque quando você não entende essas coisas, aí você busca um auxílio no processo de discernimento. Ele fala, isso ajuda, inclusive, a vencer o medo. Então, ajuda a vencer o medo. Quando eu estou aqui explicando várias coisas, então você não vai ter medo mais daquela coisa, é sobrenatural, ai meu Deus, o Espírito tá tocando em mim, ai meu Deus, Samuel, eu ouvi um Espírito falar no meu ouvido de manhã, ai, entende? Igual como aconteceu comigo tudo isso, entende? Eu não estou falando isso só mas porque eu também passei pela experiência, né? Aí ele fala, vencendo o medo de nos enganar a respeito da vontade divina. Então, a gente não vai ser enganado a respeito da vontade divina. Para as grandes decisões, além desse acompanhamento, é importante que nós tenhamos pressa, mas não sem deixar de dar o devido passo. Então, pressa no relacionamento de buscar com Deus, né? Você já viu uma pessoa que está com ânsia, pessoal? Foi o que aconteceu no início do meu despertar espiritual. Nossa, pessoal, eu tinha assim uma pressa, uma ânsia de saber, estava estudando de dia e de noite, né? Meditando tal. Foi aí que veio acontecendo as coisas, a saída do corpo, sabe? Acontecendo de o mentor tá falando comigo, sabe? Muitas coisas veio acontecendo porque eu fiquei nessa ânsia desse desejo dessas coisas espirituais. Digo, nossa, aí fui sentindo bom, eu fui deixando, eu fui atraído até chegar a esse ponto que eu estou aqui, né? É o que eu estou falando, pessoal. Você também pode chegar. Agora, o que está empatando você? Deve ser o ego, né? Está fazendo você endurecer o coração e não permitir o trabalho da espiritualidade no seu coração. É isso que está acontecendo. Entende? Aí, 44 minutos. Pronto, agora falta aqui mais uma parte aqui, depois vamos para a parte segunda. Vamos fazer a segunda parte, tá, pessoal? Essa é a primeira parte e daqui a pouco eu já volto, tá? Para fazer a segunda.